Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. O tema de hoje é um tema que mexe muito comigo e que eu estou ensaiando já tem uns 3 dias, pensando se gravava ou não. Mas eu vou aproveitar que é o Dia das Mães, que é uma data que mexe muito com o meu coração, e eu quero passar para vocês o que aconteceu comigo, toda a minha história, e dizer que, mesmo com tudo isso, eu estou aqui firme e forte. Hoje eu tenho 42 anos, estou grávida de 10 semanas, tenho uma filha de 3 aninhos e 7 meses, 3 e 8. E o que me motiva hoje no Dia das Mães, não me faz ficar chorando, que estava chorando sempre, todos os anos, é a minha filha. E agora mais bebezinha para me incentivar. Isso que me faz ficar forte no Dia das Mães. Como foi a minha história? Eu espero que eu consiga contar essa história, eu vou tentar ser mais forte possível, sem ficar chorando toda hora, porque eu já sou uma pessoa manteiga derretida sem estar grávida. Estando grávida, então, pior ainda. Mas eu vou tentar ser bem objetiva para o vídeo também não ficar longo. Minha mãe tinha 17 anos, ela ficou grávida. Ela teve um namoradinho na época, ficou grávida e o rapaz, também que tinha a mesma idade, não quis assumir essa gravidez. E a minha mãe, ele inclusive incentivou ela a fazer um aborto. E minha mãe naquela época, né, com vergonha de todo mundo, medo do meu pai, dos meus avós, chegou com aquele receio todo e foi contar para os meus avós que estava grávida, que meu pai queria que ela abortasse. Então, os meus avós decidiram me criar. Eu não conheci meu pai. Decidiram me criar junto com a minha tia Cida, que é a irmã da minha mãe. Então, minha mãe ficou grávida. Eu fui rejeitada desde a barriga da minha mãe. Fiquei sabendo, né, meus avós me contavam que ela era nova, 17 anos naquela época, e o pai não queria assumir, né, meu pai não quis assumir. E eu nasci em 1975, então naquela época, né, minha mãe era um tabu e não era costume mulher solteira, né? Então os vizinhos falavam muito, a família falava muito, a mulher era crucificada, tinha uma mulher que era posta para fora de casa. Mas graças aos meus avós, o carinho deles, minha avó teve 7 filhos, minha avó sabia o que era ser mãe, minha avó e meu avô decidiram me criar. Durante a gravidez, a minha mãe me rejeitou, então ela dava soco na barriga, falava que não desejava que eu nascesse, aquela coisa toda. E mesmo assim, aí minha avó cuidaram dela, eu nasci e minha mãe teve uma depressão pós-parto. Eu não tive amamentação. Uma porque minha mãe ficou pouco tempo em casa, então não tinha como ela me amamentar, nem com 1 mês ela ficou em casa depois do parto. E ela não queria também me amamentar. Minha avó me falou tudo isso, né? Ela não sentia aquele amor, né? E minha mãe foi internada numa clínica de depressão pós-parto para as mulheres, né? E minha avó, ela ficou 6 meses internada, minha avó foi prosseguindo a minha criação, a minha mãe voltou para casa. Aí ela conheceu um rapaz, e quando eu fiz 6 anos, ela mudou para Minas Gerais, continuei morando com meus avós. E quando eu completei 7, minha mãe resolveu me levar para Minas Gerais. É aí que começa a parte chata da história. Então eu fui para Minas Gerais com a minha mãe, que teve mais 4 filhos com esse homem, que era meu padrasto, e que ele não se sentia bem, mas ao mesmo tempo não queria que eu saísse do lado deles. Falava que eu não era filha dele e que eu não deveria ser tratado como meus irmãos eram tratados. Então ele comprava coisas para meus irmãos, não comprava coisas para mim. Tudo que eu fazia ele não era legal para ele. Ele me tratava mal, e até que ele começou a me espancar, né? Porque ele não me batia, ele me espancava quando minha mãe não estava. Então, como minha mãe estava com 4 filhos, cada hora ela estava num pediatra, num pronto-socorro, numa creche, né?
comprando uma roupa e sempre sobrava para mais velha que eu ficava em casa. E meu padrasto, graças a Deus, nunca encostou a mão em mim, nunca fez nada pra mim, assim, de querer abusar de mim, mas o prazer do meu padrasto era me espancar. E eu, dos 7 aos 14 anos, fui espancada. Eu tinha que fazer comida com 12 anos e a comida estava crua, porque eu era muito nova, e ele fazia eu comer comida crua, ele dava murro na minha cara, ele dava tapa na minha cara. Eu lavava o banheiro, meus irmãos entravam, deixavam tudo preto, ele esfregava minha cara no chão. E aí foi quando a última surra dele eu resolvi fugir de casa. Falei pra minha mãe que se ela não me trouxesse pra São Paulo eu ia fugir de casa. Só porque eu saí pra um clube, que eu nunca tinha visto uma piscina na vida. Eu tava com 13 anos e pouquinho. E aí eu fui com a vizinha no clube e ele tava bêbado, ele achou ruim porque eu fui com ela, porque o marido dela era um inimigo dele desde a infância. Aí quando eu cheguei em casa, eu passei por um bar e ele falou que ia me bater muito, mais do que todos os dias na vida, né? Então, como eu disse pra vocês, meu padrasto não me batia, ele me espancava, ele pegava esses fios de ferro de poste, 4 em 1, e batia em mim. Ele dava tapa na minha cabeça, ele fazia eu comer comida crua. Eu vomitei uma vez, ele queria que eu comesse o vômito, porque eu não suporto jiló, e ele queria que eu comesse jiló. E minha mãe chegou bem na hora, porque eu tava com um murro desse tamanho aqui na minha cara, o prato de jiló eu ia comer o vômito, porque eu tava com medo, entendeu? E minha mãe chegou bem na hora e separou, graças a Deus. Então aí cheguei em casa, me tranquei em casa, né? Minha mãe tava na vizinha nessa hora. E tranquei todas as portas, ele entrou pela janela, abriu a janela, né? Arrombou a janela. E eu já tinha trancado a porta da cozinha pra ele não entrar. Ele subiu no quarto atrás de mim. Quando eu cheguei na porta da cozinha, não deu tempo de eu abrir, ele me pegou pelos cabelos e me levou lá pra fora. E aí ele me deu uma surra, que foi a última surra que ele me deu na vida. Que ele pegou minha cabeça, começou a bater numa árvore, falando que eu não deveria sair com pessoas que ele não gostava. E na hora que eu vi aquele melado de sangue descendo, eu dei uma cotovelada no saco dele e consegui sair correndo e contei pra minha mãe, fui onde ela estava, contei pra ela e falei: se amanhã a senhora não me levar embora daqui, eu vou fugir de casa, vocês não vão saber nem onde eu tô, até eu chegar em São Paulo. E aí foi que minha mãe arrumou dinheiro e eu vim pra São Paulo e retornei a ficar com meus avós. Fiquei com eles até minha avó falecer. Primeiro, minha mãe faleceu quando ela tinha 43 anos, minha mãe teve câncer. E tantas mágoas que ela teve na vida, ela teve o câncer, né? E faleceu. E depois faleceu meu avô, depois faleceu minha avó. Então, assim, a criação que eu tive de mãe foi a minha avó, que me criou dos 6 anos, de recém-nascido até 7, e depois de 14, né, até eu casar, tudo, foi ela que me criou junto com a minha tia Cida, que é a irmã da minha mãe. Então, eu não sei o que é ter mãe, porque é uma mãe verdadeira, assim, de sangue, né? Porque como minha mãe me rejeitou na barriga, eu não senti aquele amor por ela que uma pessoa tem por uma filha. Por isso que eu falo, tudo que a gente faz, os nossos filhos sentem. Na nossa barriga. Então, converse com o bebê. Não fale nada de mal, porque o bebê vai sentir, vai nascer, vai levar aquilo pro resto da vida. Eu carrego isso pro resto da vida. Mas a gente tem que ser forte, né? Porque tem a parte ruim, mas teve a parte boa também, porque eu poderia ter sido abandonada, né? E se eu não tivesse meus avós? Como é que eu estava hoje? A educação que eles me deram, a criação que eles me deram, eu aprendi tudo isso, eu devo a eles. Graças a Deus que eu tive eles. Eu digo que se existir outra vida, eu quero nascer como filha deles. Eu sempre falava isso pra minha avó. Quando eu falo da minha avó, mexe muito comigo, porque minha avó foi minha mãe. E ela fez de tudo pra me ver bem.
Então eu falava pra ela assim, vó, se existir outra vida, eu quero nascer sua filha, porque eu te amo tanto, tanto, tanto a senhora e o avô, que eu queria vir como filha de vocês. Então, depois que eu tive a Giovana, o meu Dia das Mães foi maravilhoso, porque eu só sentia gostoso o Dia das Mães quando eu estava com a minha avó, né, em vida. Então, depois que a Giovana nasceu, eu não fico chorando mais, assim, como eu ficava triste, porque agora tem a minha filha, ela me chamando de mãe, ela me abraçando, me desejando Feliz Dia das Mães, então é maravilhoso. Então, o que eu quero passar para vocês por essa experiência que eu tive na vida? Eu não tive uma vida fácil, né? É que a gente tem que lutar, tem que encarar as coisas de frente e não desistir, não desanimar jamais diante das dificuldades, porque dificuldades todos temos, mas cada um diferente, né? Cada um diferente do outro. Mas temos que seguir em frente. E onde quer que esteja minha avó, minha mãe, tomara que elas estejam bem. E eu espero um dia poder reencontrá-las, né? Se existir essa possibilidade mesmo. E eu quero desejar para vocês um feliz Dia das Mães, com muito amor, muitos abraços, muito carinho. Aproveitem, abracem seus filhos, deem todo o amor no mundo que vocês tiverem para eles, porque é muito importante a presença de uma mãe, o amor de uma mãe, o carinho de uma mãe. E eu vim aqui hoje compartilhar com vocês a minha história de como eu sou desde que eu nasci. E eu gosto muito de conversar, de ajudar as pessoas e incentivar as pessoas a erguer a cabeça e ir pra frente, porque nessa vida tá cheio de gente para colocar a gente para baixo, para colocar para cima tem poucas. Então vamos aproveitar, né, essas poucas pessoas e dar um up aí pro pessoal. Fiquem com Deus, um feliz Dia das Mães com muito amor. Obrigada por estar me acompanhando e obrigado pelas mensagens. Me siga lá no Instagram, @minhavidademamãe, para ficar pertinho de mim. E não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar os novos vídeos, tá bom? Deixe seus comentários, conta pra mim sua história é parecida com a minha. Um beijo, fiquem com Deus. Eu sou a amiga Rose.